Um vídeo polêmico para aqueles que são um pouco religiosos, que são um pouco não, que são muitos religiosos, ou vamos dizer assim, fanáticos, né? Esse vídeo é chamado A Linhagem do Enki. E para aqueles que não sabem quem é Enki, ele não é um ser humano, apesar deles ter o poder e o conhecimento tecnológico de possuir o código de DNA de qualquer espécie que eles quiserem. Eles são mestres engenheiros, mas eles não são humanos. E quem é o Enki? Enki nada mais é que o então chamado de Lúcifer. Ele mesmo. Então eu vou tentar o meu melhor para traduzir aqui do inglês para o português. Ok? Esse vídeo é chamado A Linhagem do Enki. O Bloodline of Enki. Religião, as ancientes religiões são em fato uma história de ciência pura e secreta. Se você tiver que classificar os tabletes do Enki como Bíblia, ou deveria você preservar o que os romanos decidiram em Nicaea a ser a nossa Bíblia, não minha. Eu não tenho Bíblia, eu não tenho nada, eu não sigo religiões. Em que Nima e Ningxira geneticamente, genetical, geneticamente engenharam ou construíram os primeiros Homo sapiens, que não é verdade isto, não é verdade. Eu até nesse vídeo eu falo aqui embaixo para esse idiota, que é um americano, eu falo para ele que isso não é verdade, que quando eles vieram cá, quando esses seres, os astronautas, aqueles que do astro, do céu vieram, eles já encontraram seres aqui na Terra. O que eles fizeram foi apenas modificar o nosso código de DNA, os ácidos do código de nosso DNA. Ok? É como fazer outra réplica, uma réplica made in China, como se fosse feita na China, que pode quebrar a qualquer momento e morrer, que é o corpo, ok? Nossos corpos antigamente eram mais altos, mais ou menos 2 metros, mas quer dizer, eu vou falar agora, eu não quero saber o que a pessoa pensa não, mais alvo na pele, ok? Era um branco mesmo, da cor de leite, alto, altos, alguns eram a maioria eram carecas, sim, eram carecas, e eles se alimentavam, a dieta deles eram outras, eles se alimentavam do da energia do sol e das vegetações. As vegetações naquele tempo eram azul e não as verdes que temos hoje, que já foram modificadas, que faz parte também da criatividade e do tempo, né? Porque tudo para esses Anunnaki tem que mudar. Para mim, eu acho que Anunnaki não é uma família, não é assim uma raça distinta, mas sim é um grupo de alienígenas, ok? Eles não são uma família apenas, mas vários. E tem um vídeo aí, suposta história da Terra,
através dos registros acásicos que eu mostro aí, que é uma palestra do David, ah, eu não sei como é o nome dele, já me esqueci, Andrew Bassi. Ele explica direitinho como tudo aconteceu e como esses seres que eram só uma criatura que se, como se fala, ele se desintegrou-se. Quer dizer, a energia dele, a matéria dele, que não era como a nossa, claro, era uma matéria assim, sutil, desintegrou-se e formou várias partes dele mesmo. Imagina um Big Bang ou uma ameba que se multiplica, ou mesmo aquele sanguessuga. Se você cortar a sanguessuga, ela se multiplica, ok? A mesma coisa foi esse ser. E ele nada tem a ver com separação. Agora eles separam eles como esse Deus, aquele deuses, e aquele Deus e aquele, e fica essa como é que se fala mesmo? Ah, vários deuses, ou politeísmo, né? Politeísmo, como é chamado. E isso não é o caso, porque esse foi um só ser que era tão grande, tão imenso, que decidiu se partir em várias partes, tornando aqui em Lio, em Ki, tudo isso e aquilo, aquilo, aquilo. E tem aqueles que pensam que o Enlil, na verdade é o Enki é o Enlil, a Nun também, são todos os mesmos seres com várias facetas diferentes. E desde que nós não podemos vê-lo, eles podem inventar qualquer coisa e mentir. Ok? Então vamos lá. Eles não inventaram nada, eles já chegaram aqui, já encontraram seres aqui. O que eles fizeram foi não atualizar, mas degradar as espécies aqui e torná-las mais deficientes e mais submersivas. E também trazer outros seres de outros locais para misturar com o gene pool. O gene pool era os vários tipos de genética, de códigos de genética que aqui tinham aqui na Terra. Humano, a Homo sapiens e não Homo sapiens. O que eles fizeram foi transformar o Homo sapiens, a versão segunda do Homo sapiens, que já existiam aqui, mesmo muito antes deles chegarem aqui, ok? Eles chegaram até mais ou menos 500 mil anos atrás. Então, Nimar não inventou porcaria alguma, nem essa Nixidida, a Ningxida, Shihida, sei lá, genérica ali, e não, eles não fizeram isso. Eles não foram os engenheiros de nossas espécies. Não, 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 não. Eu totalmente vehemently discordo. Então, o que eles fizeram foi fazer híbridos, ok? E os primeiros, de acordo com esses textos do book, sei lá, o livro do Enki, livro assim do... Eu esqueci, depois vamos chegar lá. O primeiro foi Adamun e Tiamá, por primeiros híbridos, que foi posto, eles tiraram o, o zigote, o DNA dos nativos aqui. Quando eu digo nativo, não quer dizer esse povo asiático xamânico de peles morena avermelhada, não. Nada a ver com isso. Aí vieram muito antes, ok? Ou já estavam aqui, eu não sei, como também estavam os brancos há muito tempo, e os negros dizem que vieram como os titi, sei lá, vieram de Júpiter para serem escravos dos Anunnakis. Eu não estou fazendo isso para causar polêmica, mas é um fato que a gente tem que aceitar, ok? Eles dizem que os negros vieram de Júpiter, que os Anunnakis, se eles tiverem que culpar alguém por escravatura, tem que culpar
os Anunnakis e seus descendentes aqui encarnados humanos, ok? Depois vamos chegar lá e vou dizer quem são eles. E são vários, mas começou lá no Oriente Médio, não tem nada a ver com a Europa, veio do Oriente Médio tudo isso. Então, em que eles e a irmã dele, que também era amante dele, amante e irmã. Mas eu acho que é tudo isso mentira, isso tudo é treta, era só um ser que se multiplicou e ficou sendo a irmã, o pai, o avô, tudo isso, entendeu? Para melhor simplificar e para aqueles que são capazes de mergulhar em águas profundas e absorver e abrir a mente e absorver coisas novas, ah, novas ideologias e novos pensamentos, ok? Novos mensagens, novas mensagens. Então, Enki, Nima e Nixida, o homem, sua irmã. Nixida também é o Enki, era como ele era chamado. E a meia-irmã, que parte de pai, também sua amante. E seu filho, o épico Epsidio Anunnaki, da linhagem royal, o Royal Anunnaki, repetindo-se novamente. Nonsense, God. Em que não criou porcaria nenhuma, seu idiota. Muita pessoa já falou que ele é um idiota, a pessoa que fez esse vídeo, dizendo que esse Lúcifer quem criou os humanos, ele criou bosta. O que ele fez foi replicar, uma réplica. É como eu já estou cansada de falar isso, eu já tenho tantos vídeos, eu estou cansada de repetir. Que você pode pegar um iPhone original e fazer uma réplica made in China, né? Feita na China. Mas não quer dizer que é original, quer dizer que é uma réplica, outra versão, certo? Então, mas vamos continuar com as coisas primeiras. Primeiras coisas primeira. Depois de várias tentativas e falhas, de acordo com o que está escrito em ambos textos. O primeiro, a Homo sapiens, que é mentira isto, ele não foi o primeiro, foi a segunda versão, como eu sempre digo isso, segunda versão, já existia aqui os homonídeos, Homo sapiens, os Neanderthal, os Denisovans, quando esses aliens vieram para cá. E eles não são humanos, apesar que eles têm sim o código genético dos humanos, mas eles não são humanos. Eles são criaturas como nós, entendeu? Feito pela grande matéria suprema. Então foram sucessivamente feita Adamu e Tiamat foram os primeiros híbridos, que eu acho que é o pai do tal Adão e Eva, Adamu e Tiamat. Então veja que Adão e Eva não cometeram incestos algum, e nem seus filhos, porque já existia uma comunidade aqui, entende? E vários de nós, pelo menos eu me vejo como uma filha, uma ancestralidade não adâmica. Eu não me considero adâmica, eu me considero outra coisa.
pode ser Neandertal, Homo sapiens hominídeos, ok? Eu não me considero adâmica coisa alguma. Então, Adão e Tiamá, algum tempo depois, em que amou duas mulheres, não foi amor bosta nenhuma, porque eu sou uma pessoa franca, eu não gosto de politicamente correto, então não foi porcaria de Enki algum, que não, ele não amou porcaria alguma, ele last, quer dizer, quando last quer dizer lascívia, ele tinha lascívia pelas mulheres aqui. E ele poderia habitar qualquer corpo humano e copular com aquela mulher, aquela mulher não, várias mulheres, porque ele era um mulherengo. E como existe por aí, né, aquele negócio do incombo, sucombos, é ele. Então, desse híbrido, desse feito híbrido, dessa raça híbrida que foi feita, e entre eles ele teve dois filhos, que eram um casal, uma menina e um menino, menino e uma menina, Adapá e Titi. Adapá e Titi, que era o Adão e a Eva, que era o filho de Lúcifer, foram filhos do Lúcifer. Então, para quem acha que você é filho do Adão e Eva, então você é filho do Lúcifer, ok? Do Enki, e eu não me considero filho de Lúcifer. Por isso que eles vêm me perseguindo desde que eu tinha 8 anos de idade. Desde que eu tinha 8 anos de idade, que essas almas cebosas me seguem. E o velho árabe diz, ela fala manteiga base no vídeo dela, essa mulher é louca, blá blá blá, você não sabe o que eu sei e o que eu sei. Então, nesse contexto, como é aquele Crowley também era louco, outras pessoas que disseram várias coisas no passado, como Edgar Cayce e vários outros historiadores eram loucos, né? Até então tidos como loucos. E hoje em dia eles são o quê? São pessoas revolucionárias para seu tempo, certo? Não que eu seja igual a eles são muito mais avançados que eu, eram homens inteligentes, eu nem me comparo com eles, claro, sou uma pessoa humilde. Mas o que eu quero falar é que eu não sou louca coisa nenhuma e eu sinto que eu não faço parte deles. Eu não sou Anunnaki. Então, Adamá, Adapá, pelo menos a minha alma não é Anunnaki. Então o filho dele foi Adão e Eva. E o Soce, essa origem veio do texto sumerianos, o livro do Enki. Então, na realidade, tiveram 4, quer dizer, 2 casal, esse idiota não soube nem escrever, 2 casal, Adamu e Tiamá, que era o filho da minha irmã do Enki, Lúcifer. Adamu e Tiamá era o filho da irmã dele, porque ela colocou algo na barriga dela e deu à luz aquelas crianças. Por isso que alguns de vocês chamam ela a mãe, Maria, Ave Maria, cheia de graça, entendeu agora? Então, híbrido, primitivo, quer dizer, eles foram o primeiro, os filhos de Maria foram os primeiros. Quer dizer, ela não é Maria, ela é Nishida, Nigma. Ela não é Maria, coisa alguma. Nunca existiu essa Maria é Nishida, também tida como Kuan e a tal da Kali nas escrituras védicas, que é uma demonice, uma demônia. Mas eles podem enganar as pessoas e transformar qualquer coisa em santos, em deuses, isso e aquilo. Claro que eles não vão me enganar, eles enganam vocês, mas não eu. Por isso que eu fui perseguida e muito persecutada. Então, Adamu e Tiamá foram os trabalhadores híbridos primitivos.
ok? Eu acho que eles eram de pele negra, se eu não me engano. Que eles foram feitos já para a lavoura. Mas isso não quer dizer nada. Naquele tempo qualquer um era primitivo, né? Qualquer um era escravos dos Anunnakis. Qualquer uma raça aqui na Terra. Mas pelo que eu saiba, eles usavam mais os negros para usar como os cavadores de minas e trabalhar para eles como escravos. E tem um nome para essa raça que veio de Júpiter e povoou a África inteira. Era uma raça que era chamada de, sei lá, acho que era Titi. Então, e Adapá e Titi, ou Adão e Eva, que foram os filhos do Enki, o filho e a filha, o casal do Enki. Ele se transformou em um anjo caído e veio e transou com as mulheres aqui e fizeram um filho nelas. Então, Adão e Eva veio. Então, note as duas raças humanas distintas, né? A da Nimá, que era a irmã do Enki, que era Adamu e Tiamá. A menina é chamada Tiamá, o menino é chamado Adamu. E desse casal veio o tal Adão e Eva, que era o Titi e Adapá. Então, primatas atualizados, híbrido Adamu e Tiamá. Filhos e filha do Enki, Adapá e Titi. Eu acho que eu sou uma renegada, que eu não quero aceitar isso. Isso é muito mind-boggling para mim. É muita coisa para eu aceitar. Deixe Adapá, o terráqueo, ao Nibiru ser levado. Então assim fez Anu. A decisão dele que foi decidido pelo Anu. Enlil, o outro irmão do tal Enki Lúcifer. Quem sabe que Enlil não é Satanás, né? Enlil não ficou assim muito empolgado, ou sim, não ficou. Ele não gostou da ideia. Entende? Ele e a irmã não gostaram muito da ideia de trazer um terráqueo para Nibiru, que também pode ser perto de Saturno. Quem poderia imaginar que um trabalhador primitivo que foi uma parte de nós e um ser se transformado com conhecimento entre paraíso e a terra, o céu e a terra, irá viajar pela decisão do rei Anum, que é o rei do Saturno, o rei Anunnaki, talvez, quem sabe que ele não seja o Satanás, sei lá, em que também não estava muito satisfeito. Ele não ficou muito assim satisfeito, ele e o irmão dele, e quer dizer, um irmão inteiro. Os irmãos sentaram e contemplaram. Nimá estava com eles
ela também não estava assim muito satisfeita. O comando do Anum, o rei Anunnaki, não pode ser evitado. Para eles, ela falou. Nimar estava ok, Nimar não se importava. Foi os irmãos, os machos que não gostaram. Então, eles gostam de vir aqui bagunçar, fazer filho, não quer levar para lá para ver o avô. É isto. Então, quando a próxima chamba celestial de Nibiru chegou a Sipar deve ser uma constelação, né? Nabrat, a Visiel falou, que é isto? Eu não entendo. Quanto ao Adapá, que também era o tal do Adão, os cabelos emaranhados foram depilados, quer dizer, deixaram ele pelado, né, com cabelo careca, deixaram ele careca, depilaram o cabelo dele até ficar careca e colocaram um helmet, um capacete, como aquele de uma águia, foi dado para ele. E ao invés de ser o loincloths, que é aquelas tiras como uma fralda que usavam antigamente, uma vestimenta apertada foi lhe dada para vestir. Entre Nishida e Domuzi, dentro daquilo a qual ascende, ele foi colocado. Adapá, filho do Enki, viu o grande El Elyon, que era um grande dragão. O grande El Elyon deve ser o dragão, o alfa dragão, né? Que sabe que é o dragão albino, sei lá. O Enki é o dragão preto. E Enlil é depictado como dragão vermelho. Cara a cara. Não o híbrido Adamun. Ei, espera aqui uma coisa. Vamos entender aqui. Se a Adamun, os primitivos trabalhadores, lavradores, que veio da barriga de Nimar, foram híbridos, quem é eles para falar que o filho do Lúcifer com uma humana também não foi híbridos? Isso não faz sentido algum, entende? Não faz sentido algum para as pessoas que analisam e vê assim essa falha aqui, essa falha de julgamento. Não faz sentido algum. Então, ele viu o dragão El Elyon cara a cara. Não o trabalhador, o outro, que foi o Adamun. E desde aquele dia, a linhagem Anunnaki foram sempre escolhidas para carregar a civilização da raça humana, né? Como você vê, eles estão no poder, eles estão no governo, eles estão na monarquia, eles estão na elite, eles estão na clergia, como clérigos religiosos, e aí por diante. E abaixo dessa hierarquia estamos nós, somos apenas os servantes. Por isso que existem religiões aí que nos chamam de servante do Alá, ou Abdullah, servante do Alá, do Deus.
Okay? Então, a religião inteira, Epic, Gilgamesh, Tablet, Bíblia, Enoque, Enuma, Elias, é nada mais além de uma guerra entre famílias e história do Anunnaki e sua ancestralidade ou linhagem dos descendentes, ok? Então, tudo que nós vemos hoje em dia, essas guerras, sem noção alguma, todas as guerras de castas, as guerras de políticas, de poder, nada mais são do que a confusão que essas criaturas, porque eles não são humanos, essas criaturas arranjaram aqui e criaram aqui com as espécies que subordinaram, que manipularam, que, como se fala, eles na verdade tente quer dizer que eles sujou o nosso DNA, eles manipularam a um ponto de nos prejudicar em nível molecular, entende? Então, nosso DNA está todo já destruído. Por isso que nosso corpo parece mais um calhambeque velho de uma Ferrari que podia correr a quantos quilômetros por hora, tornou-se como aquele calhambeque do tempo do Flintstones, que a gente tem que andar para ele mover-se. Então, a história do Adamu Adapá. Do Adamu Adapá veio Enoque, Edubissá, Noá, Ziusudra, Eba, Abraham, Jacob, Musas, Davi, Doud, né? Na verdade, Noah, Enoque, Licó, Noah, Eba, Abraham, Jacob, Musas, Doud, Solomon, and so on. A ciência poderá em breve descobrir que os animais e comidas bíblicas básicas são de origem de engenharia e DNA extraterrestrial, que foram esses astronautas que trouxeram tudo para cá, mas isso é disputado. E por que eles fizeram isso? Não porque eles foram bonzinhos, porque eles sabiam o que eles tinham feito. E com a mudança e a desvalorização, e a desvalorização e a degradação de nosso DNA, veio a mudança do DNA e a dieta tinha que ser alterada. E quando a dieta é alterada, nós não podemos se alimentar da dieta que a gente anteriormente comia, entendeu? Digamos que a gente comia outro tipo de dietas, que era a energia do solar, que era mais frio naqueles tempos, vegetação azul, tudo mais, né? Eles alteraram o DNA, que ficaram uma percentagem tendo deles ao ponto de que a gente não poderia florar, não poderia, como se diz, o que não poderia thrive quer dizer, não poderia sobreviver com uma dieta que a gente tinha anteriormente, tinha que se ajustar
agora a nova dieta dos Anunnakis. Por isso que eles trouxeram tudo isso, não grande coisa. Para mim não é grande coisa, mas já existiam as vegetações aqui, já existiam alguns animais. É tudo mentira que eles fazem. Eles não trouxeram droga alguma. Eles apenas manipularam o que Gaia já construiu aqui. Ok? Isso é porcaria de mentira. Ah, chata, pá. E desde sempre, aquele dia, a ancestralidade, a ancestralidade e a linhagem Anunnaki foi escolhida para carregar a civilização do homem, do ser humano, das religiões, até das religiões, Tablet Bible, Enoch, Enuma Elish. Abraham, Jacob, Moses, Davi. Ok, I don't want to não quero repetir. Ok. Do Enki, Marduk, San de Enki, que alguns disputam que ele seja o Jesus, não mais do que o Jesus. É o Marduk, também é o filho do Enki, que veio aqui para ensinar as pessoas como Shepherd ser o pastor, né, dos animais, matar animais, comer. Ele veio aqui para ensinar isso para a Baela de Enlil. Ninurta, son do Enlil. Enlil, quem foi Enlil? Enlil é o irmão do Enki. Seu filho era Ninurta. E eles ensinaram farm para Caim, como plantar e comer tudo que nós temos aqui, mas eu não acredito, eu acho que já tinha aqui. Eles apenas inovaram, né, modificaram algumas coisas, mas já existia aqui. Então, essas foram suas contribuições, né? Eles não, na verdade, trouxeram nada novo, eles apenas atualizaram, update, inovaram as coisas. Os Anunnakis trouxeram animais e comida, a mesma que eles comiam, suas dietas. Isto, logicamente, explana o porquê do posterior leis da comida, como kosher, né, como halal, kosher, tudo isso, que já veio deles. Em defesa de seus líderes, outros Anunnaki obteram mulheres, vamos dizer, uaivas que nada, que esposa que nada. Eles vieram e apenas transavam e iam embora. Tiveram mulheres aqui para transar entre os humanos. Foi chamada dos anjos caídos. Bíblia, tabletes do Enki, Enoque, Jaja, Mesopotâmia, Babilônia, Acadiana, todas aquela turminha lá. Então, os anjos caídos transavam, né, copulavam com essas mulheres lá do Oriente Médio. Não todos humanos, não todos, lá no Oriente Médio. Mas depois que eles migraram, porque eles tinham que espalhar o seu DNA, o que eles fizeram? Eles atraíram romanos para o Oriente Médio, atraíram franceses e europeus para fazer parte do DNA deles, ok? Para mudar o DNA do Neanderthals.
Os humanos, os mestiços humanos Anunnakis, que eram lá do Oriente Médio, que eram prósperas, famílias prósperas, começaram a disputa de territórios, né? E com isso também os seus exodos, suas migrações para o Ocidente, para misturar seu DNA, né? E depois o que eles fizeram, eles saquearam e hijacked, eles capturaram como se diz? Eles raptaram, sei lá como se diz, hijacked, os monarcas originais europeus. Eles mudaram todos aqueles que eram original, eles mataram e se infiltraram nos que tem hoje em dia. Todos aqueles são híbridos hoje em dia na Europa e no mundo inteiro com Anunnakis, sem dúvida alguma. Então, porque eles também são monarcas, porque eles gostam de ser vilões e tiranos. Onde quer que eles vão, pode ser Alpha Centauri, Orion, Lyra, eles vão lá, fazem metrópoles, fazem essas matrizes de metrópoles baseados em coisas materiais e negócios, empresas, tudo isso baseado em comércio, baseado em educação, em academia, só para melhor controlar a massa, onde quer que eles vão. Então, outras civilizações diferentes, ancientes, começaram a aparecer. Entretanto, cada uma com líderes Anunnakis puro. Isto, logicamente, explica o porquê do posterior leis de casamento, como antigamente esse negócio de casar-se com, agora eu vou explicar, negócio de incesto, né? De casar dentro da família, inbreed, no inglês chamamos de inbreed. Pai com filha, irmão com irmão, só para continuar a linhagem, já começou no Oriente Médio, ok? Começou entre os Elohims, entre os judeus e árabes, que eram da mesma linhagem, e depois, por uma diferencinha alguma, se separaram, né? Pode ser porque um segue em Liu, outro segue em Ki, mas todos são da mesma linhagem dos Anunnakis. E o que aconteceu? Não satisfeitos, eles já faziam sexo em família lá no Oriente Médio. Eles foram para a Europa para contribuir com seus DNA. E o que eles fizeram lá? Eles trocaram todas as famílias royais da Europa e infiltraram seu DNA lá. E as famílias lá você pode ver nas histórias, nos anais das histórias europeias, que as pessoas lá faziam sexo entre elas, dentro da família. Mas era mais assim, entre primos, né? Porque alguns judeus também eles preferem ter, assim, casar-se com primas, que pode ser do lado do pai, não é muito do lado da mãe, que é do lado do pai. Porque o lado da mãe é mais assim, fica assim mais, é uma coisa que é, porque a mãe, né, a mulher, ela dá cromossomo, mais cromossomo para o filho do que o pai. Os filhos, eles irritam, mas eles não irritam, é outra coisa, eles, eles possuem, eles tiram da mãe mais de cromossomas do DNA do que o do pai. Então, entre os judeus, eles não gostam, assim, tudo que é de mãe, eles não gostam de se misturar muito, então eles vão para o pai, porque é um pouco
afastado, quer dizer, pelo menos para eles, né? A, 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 nos- a- apesar de que eles têm uma hierarquia machista, misógina, eles ainda preferem não casar da linhagem da mãe deles. Eles preferem casar-se com primas do lado paterno, que o lado materno. Porque para os hebreus, a mãe sempre é muito mais ligada aos filhos. Já os árabes não, para eles são o pai. E para os asiáticos também, é sempre o pai. O pai é mais importante. Ok? Já são os lados do Enki, do Lúcifer. Aqueles que seguem as mães são mais pro lado do Enlil. Entenderam? Então, era a mesma coisa. Eu acho que Enlil espalhou mais seu DNA na Europa. Então, você pode ver nas histórias europeias que eles casavam mais com as primas dele, que eu não acho nada demais casar com prima, eu não acho. Eu vou você falar uma coisa, os meus avós foram, ah, como se chama aquele tipo de judeu? Ah, marranos, eram latinos, da heritage latina, e os meus avós, que eram da parte da minha mãe maternos, eles eram primos. Eles foram primos. Primos de primeiro grau, mais do lado do pai do meu avô. Não da mãe dele, do lado do pai dele. Ele casou com a filha do irmão do pai dele. Entendeu? Já minha mãe não, ele ficou brabo, porque minha mãe casou fora da família. Ele queria que a minha mãe casasse talvez com um primo distante, mas não com meu pai. Meu pai era um caboclo pernambucano, como Tiringa. Não assim, eu quero dizer, não a raça, mas do jeito assim do Tiringa, entendeu? Um caboclo idiota. Então, teve uma briga muito feia entre a família e a minha mãe terminou sendo como é que fala? Desonrada pela família. O meu avô amaldiçoou ela e a desonrou da família. Mas antes disso fez uma festa, tudo bem, para o casamento dela, mas falou que a partir dali ela não seria mais a filha dele, porque ela foi contra a tradição. Logo que uma gêmea geminiana, sabe como geminianas são? Nossa Senhora, como aquela mulher lá, como é o nome? Cristina Rocha, do Caso de Família, que ela é geminiana. A Siqueira Campos também é um judeu geminiano. Então você entenda como são assim uns povos muito de cabeça. Ninguém faz a cabeça desses povos. Então minha mãe era muito teimosa. Minha mãe fala que depois de casar com meu pai, ela falou: isso foi por causa do feitiço que o teu pai fez para mim. Porque ele mexia com magias. Okay? Ele mexia com magia, dizia minha mãe. Aí ele me feitiçou, porque quando eu me acordei eu comecei a odiar ele. Então, você vê, para nós ouvir isso de nossos pais, quer dizer, a minha mãe teve toda a razão, eu dou toda a razão e suporte para ela. Eu sou mulher e eu dou suporte à minha mãe. E eu sempre suportei, mesmo pequenininho, eu suportei minha mãe. Não era nunca do lado do meu pai, sempre do lado da minha mãe. Sempre do lado da mãe que não queria sair. Era a mamãe para cá, era a mamãe para lá. E
Por causa disso, meu pai também conseguiu destruir a família e o meu avô. Nossa, a boneca se mexeu do nada. Tadinha. Eu falei do meu pai, a boneca se mexeu. Tudo bem. Então os judeus, eles casam com a parte do paterno apenas, entende? Como aconteceu entre os judeus europeus que eram Ashkenazi, monarcas. Você, eu falo como eles, você, né? Nós falamos como eles, comemos como eles. Verdade. Nós copulamos como eles. Nós reason, quer dizer, a gente pensa como eles, né? Imagina como eu não acho que eu faço parte disso. Nós percebemos como eles. Nós somos seus descendentes, não eu não quero. Nós somos Anunnaki, você é. Eu tenho que ser, quem quiser que seja, somente aqueles que seguem religiões, não eu. Eu sou uma renegada. Renegada. Eu sou uma filha do multiverso. Eu sou uma filha da constelação. Eu não sou uma filha de Anunnakis. Não sou. O make-up o feito, a criação do filme Anunnaki foi parada misteriosamente. O não falado e avançada tecnologia, a sábia e avançada não falada tecnologia Anunnaki. É o grande coisa, né? Tudo destruição, você se acha, sei lá, se acha isso cool. Nuclear, a tecnologia nuclear, 5.000 anos atrás, spaceships, as naves espaciais capazes de viajar para Nibiru em poucas horas. Ei, isso são para eles, idiota, não para nós. Qual homem aqui é capaz de ter essa tecnologia? Qual? Onde? O idiota está falando sobre ele. Quem quer saber? Quem quer saber deles? Eu não quero saber. Altamente ciências médica, altamente genética, ciências médica, ciências genética e médica altamente avançada, laser avançados, ciência ou tecnologia de laser avançadas e físicas e antigravidade, conhecimento da cosmologia, astrologia, astrofísicas, matemática, metal, blá 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 blá, e alquimia, e eu não estou interessada nisso tudo. Stop lá, stop this, só Sumerian Textbook aqui. Eu odeio pessoas que continuam a repetir. Trazida para o Senhor Enki, para o inscribe do tablet de, como é que se diz, clay, barro, o escrivão Endubissá foi foi dado para ele um pedaço de pão
e alguma água para comer, para beber. E por 40 dias seu corpo precisava não mais de... Ah, não sei se ela vai falar isso para uma criança ou sei lá, um cachorro. Eu lá acredito nessa porcaria. Não more food or fluid, não mais, e ele não mais teve necessidade de comer ou beber. Ah, vai falando que eu vou pretender que eu estou, como é que se diz? Acreditando. Interessante, Musas, depois Moisés escreveu a mesma coisa, e depois Elija, que é Elias, o deuses da tecnologia biogenérica, ou não me diga. 5.000, 6.000 anos atrás, os Anunnakis tinham uma visão e equipamento capaz de ler bilhões de quadrinário de DNA, de códigos quadrinário de DNA ou ADN em minutos, ou talvez apenas em segundos. É verdade. Ok. Good. Bom para eles, né? Bom para eles, mas não para nós aqui, que ainda estamos enterrados na lama da burrice. Eles trocaram 44 dos 64 ácidos de DNA nosso. Né? Então, eles não upgrade de porcaria nenhuma, eles não atualizaram porcaria nenhuma. O que eles fizeram foi degradar o nosso DNA. O idiota acha que colocar DNA de apes, de primatas, é atualizar. Isso não é atualizar. Isso é degradar o DNA original. E o idiota acha que é upgraded. Upgrade, isso é downgraded. Downgrade. Vários outros organismos terrestres, eles criaram plantas e criaturas terráqueas domesticadas. Ah, não, você falou que eu já sabia. Eu sabia há muito tempo que quando eles vieram aqui já encontraram tudo isto. Então eles não trouxeram porcaria nenhuma, eles mentem que só o Satanás, porque eles são Satanás por si, por isso que eles mentem demais. Eles negam, eles mentem, eles distorcem. Que eles não trouxeram porcaria alguma. Quando eles colocaram o pezão deles de 2 metros aqui, já existia tudo isso. Plantas, animais, rochas, tudo isto. O que eles fizeram foi tirar DNA de tudo isto e dizer-se seu, entendeu? Eles apenas tiraram tudo isso para agregar como se fala aquele negócio lá? Laboratório ou biblioteca de conhecimentos. Ok? Onde quer que eles iam, eles tiravam DNA. Onde quer, qualquer planeta, podia ser constelação, ele ia tirar, ia lá, tirava samples ou algumas espécimes de DNA e eles armazenavam para eles fazer mais estudo, a qual eu acho legal isso, porque aprofundam, né, mais o nosso conhecimento. Mas o que eu não posso fazer é tirar isto de um lugar e dizer, oh, foi nós quem criamos tudo isto, ou foi nós quem contribuiu tudo isso para aquele planeta. Tudo mentira, mentira. Isso mesmo. Ronald argues, quer dizer, argumentar que o supostamente achado sangue de Jesus tem 22 cromossomos, 22 cromossomos da mãe dele
e apenas uma Y, o Y cromossomo do pai dele, viu? Porque todos, eu vou dizer novamente, cada criatura carrega mais os cromossomas da fêmea do que do macho. Já foi assim criado por natureza, por default, ok? E o que eu ia dizer mais? Ah, sim. E o macho, ele carrega o DNA do ambos parentes. Você que é homem, ou macho, pode ser homem, macho, ou qualquer animais macho. Eles carregam em si o DNA da mamãe e do papai deles. Já a fêmea não. Eu tenho um corpo fêmeo, ok? Então eu carrego apenas o DNA da minha mãe. Todas as fêmeas. Mas vai falar isso para uma religiosa evangélica muçulmana, como eu falei para minha filha que é muçulmana. Ah, não, é de meu pai. É de seu pai. Então você saiu pelo traseiro do papai, foi? Quem carregou você 9 meses ou 7 meses na barriga? Hã? Vai estudar, o idiota. Até os cientistas sabem disso. Quem sabe por trás da ciência? Menos judeus. Judeus são muito inteligentes para saber ciência. Que são a maioria dos grandes cientistas não judeus? Hum? Então, para aqueles que são idiotas religionistas, vai lá, vai procurar saber se o menino carrega ou não ambos cromossomas do pai, o Y do pai e 2X da mãe. E se a menina carrega do pai? Porcaria, a menina pode até parecer a cópia fiel do pai, mas ela carrega só o XX da mãe. Ela não carrega o Y do pai. Quer dizer, ela carrega o Y do pai, mas na hora de fazer um teste de DNA, ela não vai detectar nada da ancestralidade do pai dela. Para isto, eu vou ter que ter um irmão ou um tio que é irmão do meu pai, ou pai do meu pai, ou avô do meu pai, para fazer esse teste para mim, para ver se eles têm algumas zigotos, sei lá, cromossomos, moléculas que são iguais, identifica-se a mim, entendeu? Mas o menino ele pode obter da mãe e do pai. Para isso os machos foram privilegiados, ok? E isso é uma coisa científica, não é uma coisa metafísica que eu estou a falar apenas, é coisa científica já aprovada pela ciência. Que uma menina não pode fazer teste para o pai dela, o irmão dela. O irmão dela, ou o tio, ou o avô dela, que tem que fazer pelo pai dela. Se ela quiser descobrir a ancestralidade do pai. Mas ela pode saber da mãe dela. Entende? E falar para o irmão. Então é assim. Secção de quê? Da terra e animais e vegetais. Com seção de animais, o que? Section of other earth animals. What's this? O que é isso? Seção de animais de outra terra e vegetais. Que porcaria de inglês é este? Started to, vai falando em inglês. Começa a identificar e
suprir, né? O, o requirement ou o requisito acima. Inseminando uma fêmea human ape. Human ape. Human ape quer dizer uma mulher primata, uma mulher gorila. Ou tá. Ou, ok, uma mulher gorila. Ao invés do retardado falar a fêmea, falou uma mulher. Inseminando uma primata fêmea e plantando dentro do útero Anunnaki do what the Luciferian, como é que se fala? Luciferiano ou Anunnaki, mentira. Que mentira Anunnaki é esta, menina? Falando que nós somos um produto dessa demonice que é a Anunnaki, essa alien demônia, que ela tá de Nimar, com um gorila que eles encontraram aqui na África. Menina, que mentira! E aí surgiu nós, quando na verdade eles já vieram aqui, eles viram que eles não podiam controlar aqueles seres que já existentes aqui. O que eles fizeram? Eles decimaram a maioria de nossos ancestrais e tiraram alguns samples, né? Tiraram, quer dizer, DNA, misturar DNA de aliens com primatas para nos fazer. E depois veio essa mentira, grande mentira, desse darwinismo, que nós somos de produto primata, a qual não é verdade isto, não é verdade. Eu não sou primata, eu não me considero primata. Eu acho que é o contrário. Eles misturaram alguns animais aqui com os humanos. Aí resultaram nos primatas que hoje existem. Isso foram manipulações de DNA e experimentos genéticos. Daí vieram os gorilas, os chimpanzés, os macacos, etc. Então, Ninurta give birth to Adamun, ou Nimá. Ninurta é um macho. Ninurta deu a cria a Adamun e Tiamá. Entretanto, eles tinham que trabalhar com o Y cromossomo do pai, né? O Y cromossomo Y. Ei, espera aí. Espera aí. Espera aí, que não tá fazendo. Não tem lógica tudo isto. Como é que essa alien vem de lá dos quintos, dos infernos, chamada Nimá, a irmã do Lúcifer, que por sinal deve ser também um Lúcifer se multiplicando com várias facetas, vem aqui, transa com um cara, pode ser um homonídeo, pode ser um homo sapien, pode ser um Denovan, pode ser aquele negócio lá como é o Neanderthal. E o que ela faz? Ela transa com ele, né? Transa com todos eles, dá cria. E diz que precisa, agora diz que precisa do Y, do esperma Y, do esperma que vem do macho. Agora pergunta, quem era esses machos que ela transava? Que a fez que a engravidou em primeiro lugar? Eles não tinham esperma, eles eram capados? Lógico que os nativos aqui tinham esperma para ela. Então, para que procurar mais o Y? Isso não faz sentido. Realmente não faz sentido.
Por isso que this is what. Isto é o que algum hadas, algum, alguns outros de nós são. Como que vai entender isso? Por isso que alguns de nós são. São o quê? Later on, depois posteriormente, em que transou, para ser mais franca, transou com duas filhas, duas netas da irmã dele, que era Nimá, né? Nimá deu a cria dos filhos, aí cresceram, tiveram sexo, não sei com quem, eu acho que foi entre si. Tiveram sexo com outras pessoas aqui, e o que aconteceu? Tiveram. Nimá ficou sendo a vovó, né? Porque os filhos dela tiveram filhos. Aí vem o tio avô, que era o Enki Lúcifer, vem o tio avô, que era o irmão da Nimá, que deu a cria a Adamu e Tiamá, que tiveram outros filhos. Logicamente não transaram entre si, mas transaram a não ser que eles quiseram preservar a família, como é comum entre eles. Aí eles, Adamu e Tiamá, tiveram sexo, né, incesto. Aí tiveram outros filhos, aí vem o tio avô e transa com o neto da minha irmã dele, que é Nimá. Então ele transou com a filha do Adamu, com esse, vamos dizer, era um escravo e tinha a pele negra, ok? Tinha pele negra e transou com ele. Oh, transou com, oh, meu Deus, então, quer dizer, já tinha homossexualismo naquele tempo. Transou com a filha dele, que ela também é uma mulata, deve ser uma mulata, naquele tempo da Etiópia ou assim, até Egito. Aí, né, ele transou com a netinha da minha irmã dele. Duas netas, duas. Ele era o tio avô dessas meninas, ele transou com as meninas, meia, agora híbrida, né? Meia humana, meia reptilianas. Aí transou com elas, coisa e tal. Aí veio outros filhos, ela teve outro filho híbridos, né? O Enki. E essas duas meninas tiveram o filho do Enki, que foram então uma menina e um menino de mães diferentes, olha aí, mães diferentes. Adapá e Titi tiveram mães diferentes. E um pai que foi Lúcifer, Enki, o reptiliano Anunnaki, ok? Então ele pegou as duas meninas, teve sexo com elas e cada uma delas uma deu à luz a um menino e a outra a uma menina. Que foi Adão e Eva. Né? O biblical Adam e Eve. O tablete do Enki continua com a mesma história. Seti, Set, Enshi, Enosh, Kunin, Kenan, Malalu, Mahalalel, Erid, Jared, Enki, Min, também chamado como Iá, Enoch. Enki, Min,
Enquimi era como ele chamou o primeiro filho dele, Enoque. Enoque foi o filho do Enki, Enquimi. Matusal, Metusalela, Metuselah, Lumash, Lameque do novo, ou Lumac, ou Lameque do novo, pronuncia isso. Deve ser Mesh. Zilzudranoa. E para manter a mesma ancestralidade ou linhagem, os hebreus Anunnaki são estritamente, quer dizer, tem que obrigatoriamente são ordenados a casar-se entre eles. Isso é verdade. Isso é verdade. Abraham casou-se com sua meia-irmã. Eu não sei se foi do lado do pai, do lado da mãe. Deve ser do lado do pai. É do lado do pai. Porque, como eu falei, o pai não conta muito nesses povos, entende? É a mãe que carrega mais a linhagem da família. Sumerian Text Book do Enki, do descendente Sofadapar, os descendentes do Adapar, né, do Adão, Enkimin, também chamado como Enkimin. Marduk, Enki Firstborn. Marduk, Jesus, Enkimin. Ele é o descendente do Adapar, que foi o híbrido filho de Enki e A, acordo com esse texto sumeriano. Estão entendendo ou não? Ok. Eu vou repetir novamente. Eles vêm para cá, eles veem que a terra tem potencial, eles veem que os povos aqui têm potencial, os nativos. E quando eu digo nativo, não quer dizer esse povo de xamânico, asiático, não. Qualquer um. Negros, e tiveram outros negros que também vieram de outras galáxias aqui para contribuir com o gene pool, com a população de escravos na África, para os Anunnakis naquele tempo, para minar, escavacar, né, fazer minas para procurar ouros para eles, porque eles precisam do ouro para fazer naves espaciais. O ouro é muito valioso para eles. E o que acontece? A irmã dele, do Enki, decidiu então fazer o quê? Tirar a esperma dos habitantes aqui, talvez lá na África ou no Oriente Médio. Tirou a esperma deles, colocou no óvulo dela. Ela é reptiliana. Aí o que ela faz? Dá cria um menino e uma menina chamado Adamu, o menino, e Adapá, a menina. Eles crescem, não sei com quem eles transam, eles têm filhas. Talvez eles transam entre si, não sei. E não sei onde eles foram, claro que eles não ficaram com os Anunnakis. Aí eles têm ela, né, Nimá, fica sendo a avó. Lá vem o Enkiya, que também chama como Lúcifer, vê as netinhas da Nimá já crescidinhas, em puberdade, transa com as duas meninas, engravida-nas, e de duas delas nasce quem? Adamu, Adapá e Titi, ou Adão e Eva.
Adam and Eve. Aí o que, né? Adam and Eve. E depois disso veio o que chamam de Marduk ou Jesus. Marduk, em que foste born. Oh, mas Marduk não é. Ele não é humano. Marduk nunca foi humano. Oh, the descendants of Adapa, of Adam, em que me, os descendentes de Adapa, do Adão, é em que me, que é o Jesus. Jesus, que é o Marduk. Eu não estou entendendo, está muito complicado agora, sinto muito. Marduk, em que foi o primeiro a ser, o primeiro filho do Enkiah, foi o Marduk. Ele foi o mestre e o professor que ensinou conhecimentos do universo. Seu nome Enki-min, ou eu Enki, ou o filho, nome do Pai, do Padre, do Filho, do Espírito Santo, né? O filho do Enki-min. Mi refers to a bloodline identity entre os Anunnakis ou os reptilianos. Mi quer dizer, porque eles não têm assim um nome. Cada família não tem um nome diferente, é tudo igual, porque é uma tribo. Eles têm assim uma mentalidade de colmeia, que eles carregam o mesmo nome da tribo. Como existe entre os xamãs, as tribos xamânicas, eles não carregam diferentes sobrenomes como nós. Ao invés, eles têm nomes distintos, como Tupi-Guarani, Tupiniquins, tudo isto. E a aldeia inteira tem o mesmo nome, sobrenome. Entendeu? Uma coisa são os Anunnakis. Então, isto faz o quê? Isso dá assim, um som de buzina. Pim! Isso quer dizer o quê? Né? É um alerta para aqueles que sabem raciocinar. O que isso quer dizer? Porque os reptilianos seguem essa hierarquia do clã. Então, quem são da linhagem deles também segue também essa cultura, entendeu? Então, Miri, feto, bloodline, DNA, fórmula. Mi refere à identidade da ancestralidade ou à linhagem. Fórmula de DNA, em outras palavras, Enki-Mi, quer dizer a semente do Enki. E Enki era a era do Enki. Todas as coisas. Everything for promises to right. What? Esse inglês é horrível. Todas as coisas para uma promessa de herdar. Enki, o primeiro nascido do Enki, o primeiro filho do Enki, Marduk. E eu vi outro anjo ascendendo, vindo do leste,
tendo o selo, blá, 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 do vivo Deus, em que é, assim falando, nosso Pai, o selo do Deus, do Deus vivo. Não sei se you stupid people. Tudo isso é porcaria, eu não acredito. Isso é o selo do rei. Seu nome está no selo do rei. Aquele a qual sabe seu nome saberá o seu verdadeiro significado da vida eterna. Quanto mais você vive, mais você acumula karma. Ok? Quanto mais você vive, você mais acumula karma. Então você imagina a karma que essas criaturas, porque não são humanas, as criaturas reptilianas carregam em si. É também o mesmo como o começo. Você sabe, então você sabe, seu nome é Enkia, Nike. Aí o nome Nike. It's like the key. É como se fosse a chave para o paraíso. Não me diga. Em que é Our Father, literalmente. É nosso Pai, literalmente. Não, o meu não, o seu. NASA e Satanás sabe o que isso significa. Izon é um sinal nas estrelas da vinda do filho do homem. Homem não, do reptiliano, seu idiota. Homem não. Lembra-se da foto do Nibiru e Sony e a cruz? Não, nem eu quero saber. Você viu que as serpentes, algumas delas que são bem peçonhentas, como aquela, a cascavel surucucu, sei lá, algo assim, ela tem uma cruz, ela carrega uma cruz na testa. E Suringa Isabel, novamente, é um alerta bem bom para aqueles que podem pensar e raciocinar bem. O que isso significa? Então, e som, zoom out, né? Zoom in, incrementada. Ana percebeu ocorrido símbolo da Croce 2003. Picture mural texto sumeriano do terceiro filho do Enki. A cruz simboliza Nigshida. Eita, que tá dando pra ter filho. Por isso que as sementes dele aqui são como aquele negócio lá, rato. Procriam muito como ratos. Uma luz apareceu no céu. Que porcaria, eu tô perdendo meu tempo. Ok, blá 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 blá. Estou interessada em nada disso. Tudo isso é mentira pra mim. Então, aqui prova, né? Aqui já explica tudo quem é esses seres, de onde vieram do Nibiru, que era Saturno. É
quem está por trás disso, quem que vai chegar, e que a chegar a segunda chegada são de massas naves, e esse Jesus é um extraterrestre também. E eu sei que muitas pessoas não vão gostar, mas isso é a verdade, tem que ser dita. E se você quiser entender melhor sobre esse vídeo, para concluir, porque eu vou ter que sair mesmo, vou ter que, já são 23 horas da noite. Eu vou ter que sair para comprar umas coisas lá. Porque o sol aqui tá horrível, tá quase 42 graus. Ninguém aguenta sair aqui, tá uma luz imensa. E não é nem ainda, nem verão ainda aqui. Nessa porcaria, só tá quase 42 graus. E eu não consigo sair de manhã com esse sol horrível. Horripilante, nunca chove. Então, quem quiser aqui, é só chegar aqui e entender como tudo isso aconteceu, ok? É. Isso aqui são eles. Então eu acho que esse Enlil, o Greta Elohim, Enkia, é tudo a mesma pessoa. Que se explodiu e se criou sem várias outras facetas. Por isso que ele é a irmã, ele é o filho, ele é o pai, ele é o rei, ele é o tudo, entendeu? Se sempre fizeram o contrato que ciclam cada individual desses grupos de identidades multidimensional, criando assim uma versão de cada destes deles para assim adentrar nos grupos de família de alma ou ancestrais. Ao passar do tempo linear, esses seres começaram a investir mais e mais em si mesmo. Assim sendo, esses grupos de seres começaram a fazer parte de 40% da população terrestre. Mas já existia, as pessoas aqui já existia, mas por causa dos híbridos, que são a maioria hoje em dia, posso dizer, fizeram, até então era 40%, agora está mais ou menos 75, 85%, e eles estão aumentando, viu? Porque essa geração está cada vez pior e pior. E são todas híbridas. São todas híbridas. Por isso que os valores não são os mesmos que antigamente. E quem quiser ver mais, tem lá no meu vídeo, aqui como cabeçalho, Suposta História da Terra através do registro acástico. Isso aqui explica quem seria Ia, né? Quem seria realmente Ia. E como é que eles tiraram? Eles tiraram. Eles tiraram o cabeçalho aqui. Como é que eles podem ter feito isso? Então, é isto para hoje. Vou ter que sair.